amores, muito bom dia. Hoje, sábado letivo, pagando o sábado do dia 6 de novembro. Vamos lá, então, para algumas atividades que vocês farão em casa no dia de hoje, tá bom? Sobre o que tia Vanusa vai falar na nossa aula de hoje? Na próxima segunda-feira, dia 15 de novembro, vocês já sabem que é feriado nacional. Todo o Brasil vai parar para as comemorações da proclamação da República. Mas o que significa isso mesmo? Proclamar, anunciar. E república, o que significa república? A gente sabe que república é o quê? É atender o interesse geral dos cidadãos, é o povo como centro, como ser soberano. E aí a gente vai voltar um pouquinho na história para a gente entender um pouquinho sobre tudo isso. Como assim o povo ser soberano? Como assim o povo está à frente das decisões do nosso país? Aí a gente vai voltar no tempo e aí a gente vai se recordar que a partir de 1500, inclusive em nossas aulas de história, a gente está aí nesse ano de 1500, foi o ano em que o nosso Brasil foi descoberto pelos colonizadores portugueses, né, e europeus. Então a gente viu a partir de 1500 que o nosso Brasil passou a ser explorado, né, pelos colonizadores. O Brasil foi dividido em faixas de terra chamadas capitanias hereditárias. Cada faixa de terra tinha o seu donatário, que era responsável pela sua terra. E aí veio a corte portuguesa para o Brasil e o Brasil passou a ser império. Assim como lá em Portugal tinha um rei, no Brasil também era um império de Portugal, né? E aí passou-se muitos anos. Depois veio o Dom Pedro I, veio o Dom Pedro II, veio a filha de Dom Pedro II, que era a Princesa Isabel. E aí a gente vai ver que a Princesa Isabel foi muito importante para a história do nosso país, porque ela assinou uma lei áurea que deu a libertação a todos os escravos. E aí, pessoal, a gente vai ver que essa libertação dos escravos mexeu com muita gente, especialmente os grandes fazendeiros, que lucravam muito com o trabalho escravo. E aí acontece, pessoal, que os fazendeiros, junto com muitos outros povos que também estavam insatisfeitos com a corte portuguesa no Brasil, eles se juntaram, eles uniram forças e resolveram proclamar a República do nosso país. E aí o nosso país, o Brasil, deixou de ser império e passou a ser república. E aí quando se diz que o Brasil passou a ser república, significa dizer que o Brasil não dependia mais de Portugal, que o Brasil agora tinha suas próprias leis, podia tomar suas próprias decisões, o povo podia escolher os seus próprios representantes, não ia mais ser tipo escravo da coroa portuguesa. O nosso Brasil, teoricamente, seria agora um país livre. Mas será que ele foi livre de verdade? A gente vai ver que na história nem foi tanto assim, né? Então, para que vocês possam entender um pouquinho de toda essa história da proclamação da República do nosso país, tia Vanusa vai passar esse videozinho com um resumão de tudo o que aconteceu para que a nossa República, o nosso Brasil, passasse a ser proclamado República Federativa do Brasil em 15 de novembro de 1889. Vejam aí esse videozinho. No dia 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República no Brasil. A proclamação da República foi um evento que fez com que o Brasil deixasse de ser uma monarquia governada pelo imperador Dom Pedro II e passasse a ser uma república governada por um presidente militar, o Marechal Deodoro da Fonseca. Esse acontecimento foi, em parte, fruto da insatisfação do exército com a monarquia. Os militares deram um golpe de Estado, pois acabaram com a monarquia e implementaram a república de maneira forçada, sem a participação do povo. Os militares tinham vencido a Guerra do Paraguai e, depois da guerra, se sentiram desvalorizados, porque queriam participar das decisões políticas. Mas Dom Pedro II impediu essa participação, deixando-os bem insatisfeitos com essa situação. Os fazendeiros, que lucravam com o trabalho escravo, se voltaram contra a monarquia, depois que a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assinou a Lei Áurea, que acabava com a escravidão. Dom Pedro II também se desentendeu com a Igreja Católica,
devido à grande interferência que exercia nas questões religiosas. E foi então que esses grupos, fazendeiros, igreja e militares, se reuniram pelo fim da monarquia. O militar escolhido para proclamar a República foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que se tornou também primeiro presidente do Brasil. A República foi proclamada na Praça da Aclamação, atual Praça da República, no Rio de Janeiro. Após a proclamação da República, Dom Pedro II e sua família real foram obrigados a deixar o Brasil. E aí, depois que vocês viram toda essa história, né, da proclamação da República, a Tia Vanessa vai passar para vocês o hino da proclamação da República. Assim como tem o hino do Brasil, tem também o hino da proclamação da República. E olha que bonito que diz num trechinho desse hino, diz assim: liberdade, liberdade. Abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, dá que ouçamos tua voz. Do Ipiranga é preciso que o brado seja um grito soberbo de fé. O Brasil já surgiu libertado, sobre as púrpuras régias de pé. Eia, pois, brasileiros, avante! Verdes louros colhamos louçãos. Seja o nosso país triunfante, livre terra de livres mãos. Então, esse foi de verdade o desejo de todos nós brasileiros, que sejamos de verdade uma terra livre, feliz, que de verdade o povo seja ouvido, que o povo seja atendido, que os nossos governantes de verdade se preocupem com cada brasileiro. Ouçam aí esse hino, veja que bonito.
E agora, depois que vocês conheceram um pouquinho sobre a proclamação da República do nosso Brasil, é claro que algumas histórias, alguns assuntos que apareceram aí nos vídeos, talvez vocês ainda não consigam entender direitinho, porque a gente ainda não viu esse assunto. Mas esse ano e ano que vem, em história, a gente vai conhecer tudo isso, toda essa história do Brasil, desde 1500 até chegar aí nesse ano de 1889 e até os dias atuais. A gente ainda está nesse caminho para conhecer tudo sobre a história do nosso país. Então, o que é que vocês vão fazer? Baseado no que vocês conheceram hoje, essa história, essa música, o hino da nossa proclamação, vocês vão produzir um texto lá no livro, lá no caderno de história e vai escrever assim: o que precisa ser feito para que o Brasil seja um país melhor? Diga aí, o que será que é preciso que seja feito para que o nosso Brasil seja ainda um país melhor? A gente viu que a proclamação da República aconteceu e a gente ficou assim pensando: ai, que ótimo! O Brasil, a partir desse ano aí, 1889, ele se tornou um país livre. E aí todos os escravos ficaram livres, e aí todo mundo ficou feliz, mas infelizmente não foi assim que aconteceu. Né? A gente vai ver nos nossos estudos posteriores que vieram os militares, que aconteceram muitas guerras, que os fazendeiros continuaram escravizando muitos escravos. Né? Então a gente viu que a história não foi tão assim, né? O Brasil nem ficou tão livre assim. Surgiram outras dificuldades. Então, hoje, apesar de tudo, hoje é república, a gente pode escolher os nossos representantes, mas o que será que precisa ser feito para que o nosso Brasil ainda seja melhor do que ele é hoje? Então, vocês vão pensar, tenham muitas lindas ideias, escrevam aí esse textinho. O que precisa ser feito para que o Brasil seja um país melhor? Tia Vanusa já está ansiosa. Na próxima terça-feira a gente volta com nossas atividades normais. E aí a primeira coisa que Tia Vanusa vai fazer vai ser receber essa atividade. Tia Vanusa quer que todo mundo leia para os colegas as suas ideias lindas sobre o que precisa ser feito para que o nosso Brasil seja um país melhor. Tá bom, meus amores? Um beijão, um abraço, feliz dia, feliz final de semana, feriadão prolongado até segunda-feira. Terça-feira a gente tá de volta, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.